Creemos que la división de América en nacionalidades inciertas e ilusorias es completamente ficticia. Así que tratando de librarme de cualquier carga de provincialismo, por América Unida. Muito bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Carrano e este aqui é o programa O Sul do Mundo, onde nós debatemos a história, a cultura, as lutas do povo latino-americano. Quanto tempo a gente não se via, né? E hoje a gente vai trabalhar aqui um tema muito importante e urgente, que são as eleições do dia 18 de outubro na Bolívia. Os meios de comunicação empresariais têm falado pouco, mas temos um momento aí bastante importante, bastante decisivo em nosso continente, com essas eleições, onde o principal nome da esquerda é o economista Luiz Arce, e a direita e os setores que realizaram o golpe de Estado no ano passado na Bolívia têm aí ao menos 3 candidaturas fortes. Então acho que é bom a gente fazer um resgate do que aconteceu na Bolívia quando o presidente Evo Morales anunciou no dia 10 de novembro de 2019 que renunciava, após as Forças Armadas pressionarem e haver violência por parte dos setores mais conservadores da sociedade boliviana. Isso ocorreu, a renúncia de Evo, após 3 semanas de protesto nas principais cidades do país, por eventual suspeita de fraudes nos resultados da votação do dia 20 de outubro. A Organização dos Estados Americanos, a OEA, ela colocou uma série de dúvidas sobre o processo eleitoral. Porém, mais tarde, uma pesquisa isenta realizada nos Estados Unidos demonstrou que essas suspeitas da OEA eram inexistentes. A eleição que naquele momento levou Evo Morales ao seu 4º mandato, ela não foi ilegítima, pelo contrário, ela teve aí o respaldo popular e deveria ter sido mantida. Mas o que a gente viu foi um cenário de muita violência na Bolívia. A prefeita de Cochabamba, ligada a Evo Morales, foi arrastada à praça pública, teve seu cabelo cortado e pichado de vermelho pelos setores golpistas. Morales e seu vice-presidente, o intelectual Garcia Linera, eles foram ameaçados de morte, assim como parentes, militantes e dirigentes do Partido do Movimento ao Socialismo, o partido que estava no governo. Bibliotecas foram queimadas pela direita boliviana numa ferocidade que lembrou aí aqueles duros e terríveis momentos das ditaduras latino-americanas dos anos 70. Quem fez esse golpe na Bolívia? Quem levou ele às últimas consequências? Sabemos que sempre houve apoio dos Estados Unidos à desestabilização do governo Morales, desacordo com as suas políticas sociais, tanto que em 2008 já havia acontecido uma tentativa de golpe na Bolívia com apoio de Philip Goldberg, que era o embaixador estadunidense à época no país e que participou diretamente da tentativa de divisão naquela época da Bolívia entre os estados mais conservadores, Pando, Tarija, Santa Cruz de la Sierra, e aqueles estados com composição de apoio ao governo Evo Morales. Então, em 2008 já havia tido uma tentativa de golpe no país. E agora, em que pese o relativo êxito de Evo Morales na condução da política econômica boliviana, vimos aí os setores de direita, os setores mais conservadores do exército e das polícias, políticos oriundos aí dos setores evangélicos mais conservadores, convulsionando o país, desestabilizando o governo. Vimos também fake news, né, gente, nessa nova dinâmica que precisamos analisar, em que a comunicação e a comunicação nas redes sociais ganha muito peso também. Para ter uma ideia, 65 mil perfis falsos foram criados no Twitter às vésperas do golpe de novembro de 2019. Agora, alguém mais distante pode perguntar, poxa, mas seria o 4º mandato de Evo Morales? Sim, e isso foi usado também como combustível aí por parte da oposição, como se Morales quisesse se perpetuar no poder por muito tempo. O curioso nesse debate, que normalmente a mídia empresarial compra, é que a gente não vê a mesma crítica no caso de governos de países centrais, de países mais ricos, em que isso também acontece. Se a gente pegar o caso da Alemanha, Angela Merkel se perpetuou também no governo por vários mandatos, Shinzo Abe no Japão, o próprio Putin na Rússia, quer dizer,
Isso parece ser criticado apenas quando se dá no marco de nossos governos populares latino-americanos. Então, o golpe contra Evo Morales, ele acontece, né, no momento em que se consuma como um quarto golpe na América Latina, com participação direta ou indireta dos Estados Unidos contra governos de esquerda. Entre 2009 e 2019, então, já tivemos 4 golpes de Estado na América Latina, no Paraguai, em Honduras, no Brasil e agora também na Bolívia. Tivemos outros inúmeros casos, que eu já citei num vídeo anterior também, de tentativas de desestabilização em nossos países. Então isso também foi um problema. Mas o caso da Bolívia nos faz questionar o seguinte: havia uma crise econômica, que muitas vezes é o combustível para esse tipo de ação das oposições? Resposta: não, não havia. O governo de Evo Morales vinha num crescente econômico, boas taxas de crescimento, acima de 4% do produto do país, vinha também aproveitando os recursos naturais, o caso do lítio, esse mineral estratégico hoje para qualquer economia. A Bolívia tem as principais reservas mundiais e o governo Morales vem utilizando esses recursos não simplesmente para exportá-los aí para as potências centrais, como tantas vezes fizeram nossos governos latino-americanos. Evo Morales e seu governo tinham um projeto de industrialização, de produção de carros elétricos, ou seja, de aproveitar essa matéria-prima, esse recurso natural, para o desenvolvimento industrial, para o desenvolvimento de projetos. Isso, no marco do capitalismo global, é inaceitável pelos Estados Unidos, ainda mais se isso faz uma ponte aí com o governo chinês, com outros governos que não o dos Estados Unidos. Fato é que temos agora, no dia 18 de outubro, as eleições na Bolívia, em que pese o golpe da direita boliviana, eles não estão conseguindo manter isso em condições aí normais de temperatura e pressão. A situação na Bolívia é muito instável. O governo de Janine Áñez, da presidenta golpista, ele desestabilizou ainda mais o país, ele aprofundou a crise econômica, ele não tem conseguido enfrentar a crise sanitária da Covid-19 com políticas públicas, e ele tem buscado também desmontar todo um setor que foi nacionalizado no período de governos aí do Partido do Movimento ao Socialismo, inclusive na cidade de Cochabamba, tentando privatizar a empresa de energia elétrica. É um governo que piorou as condições de vida da população e por isso é um governo aí que nesse momento acaba fazendo com que a direita no país fique dividida e acaba tendo um desgaste e mantendo com isso também uma grande aprovação ao partido de Evo Morales. Evo está inabilitado para essas eleições, a perseguição contra ele foi feroz, mas o seu candidato, o correligionário e companheiro de partido Luiz Arce, economista, está em primeiro lugar nas pesquisas, com mais de 40% das intenções de voto. Quem vem logo atrás dele é Carlos Mesa, um ex-presidente muito complicado, que já governou o país, já foi tirado em 2005 pelos movimentos populares com grandes protestos, já pediu renúncia, agora tem voltado e tem sido um dos fatores de desestabilização que levou à queda do governo Evo no ano passado. Mas Mesa, nesse momento, gente, ele tem aí 26,8% das intenções de voto. A presidenta, de fato, Janine Áñez, tem 13,3%. Ela representa diretamente aí essa direita de Santa Cruz, esses governos conservadores da Bolívia. Então, efetivamente, chegamos no impasse. Foi dado um golpe conservador que buscava impedir esse bloco operário camponês indígena, que de alguma maneira estava no governo boliviano entre 2006 e 2019. O golpe vem para impedir isso, implantar um Estado novamente colonial, conservador, religioso, antipopular, racista. Então, esse era o projeto que foi colocado com o golpe no ano passado. Esse projeto tem tido dificuldades de se instalar, mas agora a pergunta que fica: esse projeto pode ser derrotado nas eleições do próximo 18 de outubro, mas será que esses setores golpistas, aí com presença do exército, das polícias, vai aceitar a derrota nas urnas? Essa é uma questão que a gente tem que estar realmente observando, né? Será que as elites latino-americanas e a elite boliviana a serviço dos Estados Unidos vai aceitar o retorno de Luiz Arce, que é apoiado por Evo Morales, ao governo? A gente sabe que o período anterior foi de combate ao Estado colonial.
foi da tentativa de uma transição na qual o Estado passasse a se diluir na sociedade civil e contemplar as maiorias do país, as maiorias de um país como a Bolívia, em que 85% da população se declara indígena. Então o governo de Evo Morales teve políticas sociais robustas que levaram a pobreza no país de 38,2% para 15% da população. Houve nacionalização de recursos naturais. Se antes o gás, até então o principal recurso boliviano, ele era apropriado pelo Estado boliviano em apenas 18%, no governo Evo Morales ele foi nacionalizado, ele passou a estar a serviço de um planejamento de investimentos. E com isso, é claro, está aí a prova, e que liberais e governos neoliberais não aceitam, de que planejamento, de que investimento estatal, de que políticas públicas fazem a economia crescer, são saudáveis para a economia. A Bolívia é um país extremamente limitado nos seus recursos. Ela não tem acesso ao mar, por exemplo, perdido aí na Guerra do Pacífico no século XIX para o Chile. É um país pequeno, com 11 milhões de habitantes. É um país que sempre esteve aí explorado pelas potências centrais. Mais em menos aí de 15 anos, com um governo que nacionalizou, que investiu na população, que buscou reduzir a miséria e que buscou a industrialização, os resultados da economia foram muito potentes. E esse é um mau exemplo. A gente sabe que esse é um mau exemplo para os países que buscam ter uma política independente dos Estados Unidos. Então, chegamos aqui ao final de nosso programa, ficamos com a pergunta: o que acontecerá nas eleições do dia 18 de outubro na Bolívia, se a oligarquia, a direita boliviana, que pode sofrer uma derrota ainda no primeiro turno, aceitará essa derrota, ou se o golpe vai seguir se aprofundando na sua repressão contra a população e os trabalhadores bolivianos. É fundamental que a gente esteja produzindo conteúdo, acompanhando esse tema, que vai ser central aí nesses próximos dias em nossa América Latina. Eu sou Pedro Carrano, esse é o programa O Sul do Mundo. Estamos falando da cultura, da política e da luta de nossos povos. Peço para você curtir o meu canal e acompanhar esses programas e esses pensamentos que a gente vai trazer sobre a política latino-americana e olhando também da América Latina a nossa política brasileira, hoje tão distante de um ideal de unificação de nossos povos. O governo Bolsonaro é um governo que presta continência apenas aos Estados Unidos. Muito obrigado e até o próximo programa. Por América Unida.